Pode ser, meus irmãos, como é que estamos aí? Hoje estamos indo para a nossa 10ª lição da nossa escola bíblica, né? E temos o título O Desafio da Janela 1040. Talvez você leu e não entendeu. Aqui nada mais é do que uma localização gráfica, né? No mapa mundi, onde corresponde a alguns países, né? E eles são esses mesmos que estão aqui na nossa página inicial, né? Argélia, Líbia, Chad, Sudão, Egito, Arábia Saudita, Índia, Irã, China. Então é uma localização geográfica, né, sobre a linha do Equador, que fica na posição 1040. Então por isso desse título tão, né, talvez para você diferente, mas é algo que vai acrescentar, né, a nossa sabedoria. E dessa semana a gente teve aqui os hinos sugeridos, né, para a lição dessa semana. O hino da harpa 111, 310, 316 da harpa cristã. De novo, 111, 310 e 316. Daí a gente começa ali o desafio da janela 1040, texto áudio. E dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Romanos 15, 20. Verdade prática. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários. Daí ali a gente já começa com a nossa leitura bíblica, né? Que é uma leitura por semana. E lembrando assim, meus amados, talvez você se deparou aqui com uma situação que nem na lição de terça-feira. Olha lá, terça-feira, Romanos 8:35, barrinha 39. Esse aqui uma pessoa me perguntou, né? O que seria isso? É que quando tem a barrinha, quer dizer o seguinte: Romanos 8, do 35 ao 39. Então é uma lição ali toda extensa, né? Que você tem que ler do 35 ao 39. Mas quando tá ali a lição de segunda-feira, Efésios, ali ó, de segunda, Efésios 6:12, 6.12, é capítulo 6 e versículo 12 unicamente. Mas quando tem de terça-feira, né? Romanos 8, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Então a gente tem bastante versículos aqui que correspondem, né, a numerações extensas, um texto inteiro, assim, pra gente estar como se fosse aqui da leitura bíblica em classe, né? Efésios 6:10. É do 10 ao 20, né? Capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Pra gente tirar nessa dúvida aí que talvez você tenha, agora não tem mais, em nome de Jesus. Então vamos lá para nosso plano de aula. Nossa lição vem nos mostrar as necessidades dos países que constituem a janela 1040. São imensas e urgentes, por isso, quando falarmos a respeito desses desafios, veremos abordar toda a integralidade, pois o trabalho é árduo e espinhoso. E ali a gente já entra, né, para o nosso contexto. Eu vou ler mais um auxílio aqui, que diz assim: tomai toda a armadura de Deus. Não podemos nos envolver efetivamente na guerra espiritual por nossa própria força e no engenho. Se assim fizermos, seremos severamente derrotados ou até mesmo destruídos. Para que possamos travar uma batalha espiritual eficaz e sair vitoriosos contra as forças satânicas do mal, devemos usar armaduras que Deus provê. E aí vem lá, né, que a gente leu aqui um pouquinho antes, que é as armaduras do livro de Efésios lá. Cinturão da verdade, couraça da justiça, os sapatos, né, da prontidão para pregar o evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada da palavra de Deus. Amém? Então essas são as armas que o Senhor nos dá para a batalha, que é totalmente 100% espiritual. Aí é uma lição, né, você vê na tua revistinha que ela é bem, tem bastante contexto, mas ela é bem pequena, né? Então vamos passar rápido por ela, mas não deixa de ser tão relevante. A gente chegando aqui no nosso questionário, né, que é revisando o conteúdo, a gente tem a pergunta de número 1 que diz assim: o que o texto de Efésios 6, do 10 ao 20 nos mostra? Vamos lá, a resposta. Isso aqui já é a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios 6, 10 ao 20 nos mostra que
estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Pergunta de número 2. Segunda lição, há uma batalha espiritual na atualidade? Que batalha é essa? É o conteúdo, né, que a gente está lendo. Há uma batalha espiritual na atualidade, denominada de janela 1040. Então essa é a resposta da 2. Pergunta de número 3. Que tipo de amostra se encontra na janela 1040? Resposta. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região, estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, vítimas de guerras, que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Pergunta de número 4. Eu sei que é extensa, mas você vai ter tempo. Aí volta o vídeo, vai pausando aí. Pergunta de número 4. Como ocorre a perseguição religiosa na janela 1040? Ou seja, simplificando, como que é essa perseguição, né, nessa região? Como que ocorre? Resposta. Nesse sentido, segundo as informações do portal de missões Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram, né, a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte, embora não haja leis quanto à prática da religião. Outros países perseguem por meio do governo, por meio da família e da sociedade. Essa é a resposta da 4. Então, essa perseguição nem é, muitas das vezes, assim, pelo vizinho que é de outra religião, que acha ruim, que não cumprimenta a gente. Nesses países, a religião, principalmente, né, do cristianismo, ela é reprovada, ela é repudiada. As pessoas são açoitadas na rua, são cuspidas, são presas, né? Então, é realmente impossibilitado, assim, da gente ter uma Bíblia, ter a liberdade que a gente tem de falar de Jesus aqui, até mesmo pelos meios sociais. Esse canal que você está recebendo, né, as respostas nessa noite, para falar de Jesus é proibido. É tudo com sigilo, né? Assim, o governo está por trás de tudo, de todas as ações que a sociedade, né, tem feito. Então é impossível. É só através com as armaduras espirituais para a gente resistir, né? E está levando o evangelho, né? A China hoje, eu sei que a China já está bem mais, vamos dizer assim, aberta, né, para Cristo, mas mesmo assim é muito restrita por conta das religiões que lá já existem, né? As pessoas são muito fanáticas, assim, principalmente pelo budismo, né, e religiões assim, várias religiões que eles criam, que eles desenvolveram, né, por décadas na sociedade deles, e para você chegar com uma religião nova lá é muito complicado, é muito pesado, né? Mas mesmo assim, a China ainda é um dos países que eu creio que está mais aberto, assim, que o evangelho cresceu bastante nos últimos anos. Pergunta de número 5. Cite as estratégias para alcançar países da janela 1040. Daí a resposta. Orar pelos cristãos perseguidos, evangelizar por meio de ação social e por meio da ação médica missionária. E isso é um contexto legal, né? A ação médica missionária são pessoas que têm suas funções, né, no dia a dia, médicos, advogado, dentista, artistas plásticos, enfim. E eles abrem mão, né, nutricionista, abrem mão, né, de um tempo, de um período, né, da sua agenda e vão para esses países e através do que eles aprenderam, né, através, assim, do conhecimento da medicina, prático, eles levam Jesus junto com eles, né? Então, o médico que é médico aqui no Brasil tira um mês, né, para ir lá para a China, para ir para os países que a gente, né, estava falando, esses países que estão na primeira página aqui em si, né? Arábia Saudita, Argélia, Líbia, Egito, China, Índia. Então, eles conseguem, através das suas formações, né, eles conseguem entrar porque eles são médicos, são dentistas, vão fazer uma ação social, porque primeiramente o país realmente precisa, são pobres, são desprovidos, né, da medicina, dentista, e com essas portas, né, que eles conseguem abrir por causa das suas funções aqui, né, eles conseguem levar o evangelho junto
né? Eles conseguem falar de Jesus para aquelas pessoas, eles conseguem evangelizar, né? Eles vão lá para ficar um mês trabalhando naquelas terras, pesando as crianças, professores que vão lá e para alfabetizar, para dar aula, de repente vê a necessidade das crianças lá e moram lá, né? Constrói escolas. Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante, né? Essa ação aqui ação médica missionária, né? Uma coisa muito importante. Então, se você tem uma profissão, talvez a tua profissão você pode usar dela como um propósito para você chegar a vidas, né? Talvez você é um conselheiro, um psicólogo, dentista, advogado, você pode chegar nas pessoas através da tua função e através da tua profissão você alcançar pessoas por reino de Deus. Isso tem sido uma estratégia que tem sido usada, né, nesses países. Amém, meus amados? Essa é a lição dessa semana. Que Deus abençoe você, a tua vida, que você se encha da graça de Deus, que você tire desse contexto, né, para você orar por essas pessoas. Até que tem um subsídio aqui